Olá, meu nome é Gustavo Barros Loureiro e junto a meus colegas Gabriel Chaves Brandão de Moraes, Guilherme Ávila Abraão Reis, Henrique Dias Coelho Cunha e Júlia Arumi Watanabe Pena, vamos apresentar o trabalho de integração curricular correspondente à prova. Nós somos acadêmicos do 8º período de Medicina da Faculdade de Ciências Médicas e nossa professora é a doutora Débora Lucila. As disciplinas integradas com esse trabalho são Clínica Médica, Semiologia, Clínica Cirúrgica, Farmacologia, Propedêutica Médica e Treinamento de Habilidades. Vamos então à apresentação do caso. Paciente MPC, 47 anos, do sexo masculino, natural e procedente de Belo Horizonte, Minas Gerais. Ele chega à UPA com a seguinte queixa: dor no peito e falta de ar. Relata que essa dor se localiza no hemitórax esquerdo, começou há 4 dias, ela tem caráter progressivo e de intensidade forte. Quando questionado quanto à nota dessa dor, ele deu 7 em 10. Associado tem dispneia a médios esforços e febre termometrada de 38 graus. Informa piora ao deitar, nega fatores de alívio e nega também radiações da dor. Ela fica localizada então no hemitórax esquerdo. Ele nega episódios semelhantes no passado. A seguir estão os dados do exame físico realizado por esse médico da UPA. A PA era de 110 por 80 mm de mercúrio, frequência cardíaca de 82, frequência respiratória de 23 e IMC de 32,6. Então a gente já constata uma obesidade. Bom estado geral, o paciente estava bem orientado no tempo e no espaço, desidratado, hipocorado, uma cruz em 4, anictérico, acianótico e febril, como nós falamos, 38 graus. Com relação à ausculta e ao exame do aparelho cardiovascular e pulmonar, ele apresentava uma expansibilidade pulmonar reduzida em hemitórax esquerdo, uma ausculta abolida em base esquerda, com uma percussão maciça nessa região, o ritmo cardíaco era regular, bulhas normorríticas e normofonéticas sem sopros. No exame abdominal, tinha uma leve dor à palpação, tanto superficial quanto profunda, sem massas ou visceromegalias palpáveis. Após examinar esse paciente, o médico do caso decidiu pedir alguns exames complementares. Com relação à revisão laboratorial, foi pedido um hemograma, um PCR, enzimas hepáticas e também foi avaliada a função renal. Com relação aos achados mais significativos, o hemograma evidenciou uma anemia, a hemoglobina era de 11,8, as hemácias eram microcíticas e hipocrômicas e foi detectada também uma leucocitose de 14.000. O PCR foi de 52. As enzimas hepáticas estavam elevadas nesses exames, tanto TGO quanto TGP, e a função renal estava dentro dos valores de referência. Foi solicitada também uma radiografia de tórax e temos acesso a ela no slide. Vemos então uma radiografia em PA, no qual é possível ver uma consolidação em base esquerda, o lobo inferior esquerdo está praticamente todo tomado por essa consolidação. Observamos um apagamento do seio costofrênico nesse mesmo lado e não é possível nem observar sequer a bolha gástrica. Então esses foram os achados. A partir da história desse paciente, da semiologia observada, dos exames complementares, vamos então às primeiras perguntas. Em qual hipótese diagnóstica você pensa? E qual é a conduta mais adequada para esse paciente? Nesse slide, nós vemos qual foi a conduta e a abordagem do médico da UPA que atendeu esse paciente. Como hipótese diagnóstica, ele teve a pneumonia adquirida em comunidade com um derrame pleural parapneumônico. O tratamento, então, que ele passou para o paciente, primeiro, ele decidiu um tratamento ambulatorial, considerando que não é um paciente idoso, não era um paciente que estava desaturando, sem sinais exuberantes, então foi decidido esse tratamento ambulatorial, com levofloxacino, 500 mg, mide durante 7 dias e alta para o paciente. O levofloxacina é uma fluoquinolona de terceira geração, cobre tanto gram-positivos como gram-negativos e é assim muito usada para tratar a pneumonia. E foi orientado para que o paciente retornasse ao serviço de emergência caso não houvesse melhora do quadro. No entanto, olhem o que aconteceu. Esse mesmo paciente retornou à UPA após 4 dias de tratamento. Ele chegou à UPA, agora atendido por uma outra médica, com a seguinte queixa: piora dos sintomas. Então o paciente relatou que teve uma boa adesão ao tratamento,
mas ele não teve melhora das queixas prévias, né? Aquela dispneia, aquela dor torácica, com piora então do desconforto respiratório e aumento da dor, uma dor torácica e agora também abdominal. Ao ser indagado sobre seus hábitos, ele referiu ser usuário crônico de álcool. Nesse momento, a médica, né, ela passou a aprofundar mais na história do paciente. E sob uma investigação mais aprofundada, ele relatou ter uma pancreatite crônica, com uma agudização há 2 meses. Vamos então agora ao resultado encontrado nos exames físicos desse paciente 4 dias após aquele primeiro momento que ele esteve na UPA. A PA era de 120/80, a frequência cardíaca encontrada foi de 84, a respiratória de 23 e seu IMC 32,6. Mais uma vez, bom estado geral, bem orientado no tempo e no espaço, mais uma vez também desidratado, hipocorado, uma cruz em 4, anictérico, acianótico e continuava febril, por 38 graus de febre. A expansibilidade pulmonar estava reduzida em hemitórax esquerdo, a ausculta abolida em base esquerda com percussão maciça e com relação ao aparelho cardiovascular, ritmos cardíacos regulares, bulhas normorrítmicas e normofonéticas sem sopros. Ao exame do abdômen, uma dor moderada à palpação, uma percussão maciça em espaço de Traube, sem massas ou visceromegalias palpáveis. O paciente, então, voltou 4 dias após aquele primeiro momento, relatou ter feito corretamente o tratamento, não teve melhora, pelo contrário, apresentou uma piora do seu quadro. Vimos algumas alterações ao exame físico. E agora, você pediria exames? Se sim, quais e por quê? A médica da UPA, então, decidiu pedir alguns exames complementares e nesse slide nós vamos a esses resultados. Não está escrito aqui, mas foi realizado mais uma vez um hemograma. O hemograma teve resultados parecidos com aquele do primeiro momento, com uma leucocitose e uma anemia, mais uma vez também nesse momento de 11,7. Essa anemia, né, vamos lembrar que é um paciente etilista que faz uso de álcool cronicamente, um etilista pesado que faz uso de álcool cronicamente. Então, muitas vezes, ocorre uma deficiência de B12 ou de ácido fólico, né? Isso também somado ao efeito tóxico do álcool pode levar à anemia. Seguindo, então, foi pedido um raio-x de tórax, que mostrou mais uma vez uma consolidação em base esquerda, apagamento do seio costofrênico e sem a bolha gástrica visível nesse exame. Mais uma vez, então, um raio-x muito parecido com aquele do primeiro momento. Foi pedida, então, uma toracocentese diagnóstica e terapêutica. A macroscopia, né, observando diretamente aquele líquido retirado, observava um caráter exudativo com cor acastanhada do tipo chá. Então vamos à análise bioquímica. pH de 8, densidade 1015, citologia com predominância de polimorfonucleares, bacteriografia era negativa, sem fungos, sem malignidade, proteína pleural e plasmática 0,55, a relação LDH pleural e LDH plasmático 7, o LDH pleural de 1463, então começamos a ter alguma atenção aqui, ADA de 6 e amilase de 2000. Então vemos esses últimos resultados associados com a história de etilismo crônico, um paciente com pancreatite crônica, né, com uma agudização nos últimos meses. Começamos a formular nossas hipóteses diagnósticas. Foi realizada ainda uma biópsia pleural que mostrou uma pleurite inespecífica. Seguindo ainda na propedêutica realizada, a revisão laboratorial, né, eu já tinha até iniciado falando do hemograma, dessa anemia microcítica e hipocrômica encontrada mais uma vez, as enzimas hepáticas TGO e TGP mais uma vez aumentadas, a função renal sem alterações, PPD veio negativo, né, querendo excluir uma tuberculose, que é um quadro também que a gente tem que ficar atento para isso, e a amilase sérica, olha só, mais uma vez para aquela hipótese que estávamos pensando, 345 amilase sérica desse paciente. Foi realizada uma ultrassonografia de abdômen total, foi vista uma massa cística em topografia pancreática, apesar de a ultrassonografia não ser tão boa para ver o pâncreas, né? O pâncreas tem uma acessibilidade muito baixa à ultrassonografia, nós conseguimos ver essa massa cística.
Havia ainda uma ascite leve e trabeculada, né, isso muito em função das proteínas encontradas naquele líquido, sem sinais de colecistolitise. Após os últimos resultados de exames citados, o paciente ele é então internado e é estendida a propedêutica para esse paciente. Foi realizada então uma tomografia computadorizada, a TC de abdômen mostrou então, ela na verdade confirmou o diagnóstico, que revelou uma atrofia do parênquima pancreático, como a gente pode ver na imagem, mostrou ainda uma dilatação do ducto pancreático e calcificações, além de pseudocisto. Bom, e agora nós percebemos que pela evolução desfavorável do caso e os novos exames propedêuticos, nós temos que pensar em outra hipótese diagnóstica a não ser a pneumonia adquirida na comunidade com o derrame pleural parapneumônico. Com o surgimento da amilase no líquido pleural, nós temos que pensar em alguns diagnósticos diferenciais antes de fechar nosso diagnóstico principal, para assim poder estabelecer uma conduta assertiva a respeito do nosso caso e tratar o nosso paciente. E quais são os possíveis diagnósticos diferenciais do aumento da amilase no líquido pleural? Sabemos que o nosso paciente é um alcoólatra crônico que teve uma agudização da pancreatite aguda há alguns meses. Porém, a clínica do nosso paciente não nos leva a pensar que ele está com uma nova reagudização da crise, mas sim uma complicação da pancreatite aguda, que também poderia levar ao aumento da amilase no líquido pleural. Quando pensamos em malignidades, como o adenocarcinoma de pulmão e o carcinoma de trato geniturinário, nós poderíamos pensar que os dois aumentariam a lipase no líquido pleural. Porém, a clínica não sugestiva, com sintomatologia correspondente, além da citologia negativa para malignidade no líquido pleural, nos leva a afastar essa hipótese diagnóstica. A gente poderia pensar que, pelo nosso paciente estar apresentando sintomas respiratórios, que ele poderia ter até mesmo uma pneumonia atípica ou uma tuberculose, que poderiam levar ao aumento da amilase no líquido pleural. Porém, quando falamos de pneumonia, temos que a ausência de fungos ou bactérias no líquido pleural nos afastam essa possibilidade. E na tuberculose, uma clínica pouco sugestiva daqueles sintomas clássicos, como a febre vespertina, sudorese noturno, emagrecimento, além do PPD negativo, nos levam a afastar a hipótese de tuberculose. Assim, nossa principal hipótese é mesmo a complicação da pancreatite aguda, com a formação de um pseudocisto pancreático e uma fístula pleuropancreática. Nosso tratamento, portanto, se baseará em dois pilares: o tratamento clínico de estabilização do nosso paciente e o tratamento cirúrgico para corrigir a fístula pleuropancreática e tratar o cisto pancreático. Num primeiro pilar, a estabilização clínica tem um ponto muito importante, que é a nutrição. A nutrição parenteral total, por um tempo prolongado, de cerca de 2 a 3 semanas, associada ao uso de fármacos como os análogos da somatostatina, são fundamentais e devem ser destacados, pois ajudam como um repouso da função pancreática, para poder tratar essa fístula pleuropancreática e não sobrecarregar o pâncreas durante esse tratamento. No segundo pilar, quando falamos de tratamento cirúrgico, nós temos 3 modalidades para casos pouco complicados e uma modalidade para casos complicados. Para casos pouco complicados, nós temos a possibilidade da cirurgia percutânea. Porém, ela demanda maior tempo e é pior para o paciente, pois demanda um maior tempo de recuperação, apesar de ser mais acessível em alguns serviços. As outras duas possibilidades se baseiam na drenagem desse cisto pancreático, seja por via endoscópica, seja por via aberta. A via endoscópica ela é melhor para o paciente, mas ela é pouco disponível no serviço. No nosso caso, ela estava disponível e foi a escolha. A via aberta ela demanda um maior tempo de recuperação, mas consiste na mesma
no mesmo procedimento que a via endoscópica, que é unir o cisto pancreático ao estômago ou ao intestino para poder drenar esse cisto. No nosso caso, então, foi realizada uma drenagem endoscópica transmural do pseudocisto pancreático e feita uma cistojejuno-anastomose para a resolução da fístula e do cisto e, consequentemente, tratamento do nosso paciente. Bom, essas foram as nossas referências e muito obrigado.